Olá para todos, sejam bem-vindos e mais um estudo bíblico. 3 coisas que o diabo não pode fazer. Embora o diabo seja um ser poderoso, mas ele é limitado e vai até onde Deus permite. Deus não iria criar um anjo semelhante a ele em poder. Satanás só tem poder sobre os perdidos e se for permitido por Deus. O diabo não vai além do que é permitido. Veja no caso de Jó. Ele desafiou Deus e Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Senão, ele não tocaria. E também, a quem Deus permite, por algum motivo, mesmo a pessoa sendo salva, como por exemplo, no caso do espinho na carne de Paulo. Lá diz: um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Deus pode permitir uma ação do diabo na vida de alguém para provar sua fé. Deus pode não permitir a ação do diabo se a pessoa não resistir à tentação. No caso de Pedro, Satanás pediu para cirandar na vida de Pedro. Jesus disse: eu roguei ao Pai para que não deixasse, para que tua fé não se desfaleça. E Deus permite o diabo tocar na pessoa para que ela seja salva. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, lá diz que um rapaz tinha relação com a sua madrasta. Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o diabo só faz o que Deus permite. Só Deus possui os 3 atributos da divindade. A onisciência, sabe todas as coisas, e, ao mesmo tempo, onipresença, está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipotência, pode todas as coisas. Então, vamos ver 3 coisas que Satanás não pode fazer. E se você gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva. Vamos ao primeiro. Ler nossos pensamentos. Só Deus sabe o que pensamos. Só Ele tem este atributo. O diabo pode se basear de acordo com a nossa ação, sabendo assim sobre o que estamos pensando, mas não a forma. Pode tentar adivinhar se baseando nas nossas atitudes, nas nossas conversas. Ele pode saber sobre o que, mas não a forma. 1 Reis 8:39, veja aí. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração. Porque só tu, preste atenção, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Só tu, só Deus conhece o pensamento e mais ninguém. Satanás não pode ler os pensamentos das pessoas. Satanás não é possuidor da onisciência. Este atributo é exclusivamente divino, ou seja, pertence somente a Deus. Vamos ao segundo. Não sabe o futuro. Ele pode se basear em algo que possivelmente vai acontecer, ou em consequências que tais coisas irão causar. Vamos a um exemplo. Todo começo de ano tem as falsas profecias na internet de coisas que irão acontecer no ano que está vindo. Mas são tudo baseado em coisas que provavelmente vão acontecer devido circunstâncias do momento. Por exemplo, todo ano tem: Deus me mostrou, este ano
vai morrer muita gente de coronavírus. Claro que vai. As estatísticas já confirmam. Este ano vai ter enchentes em certas regiões e seca em outras. Mas é claro que vai. Todo mundo já sabe disso. Todo ano isso acontece. Este ano vai morrer muito artista. Mas é claro que vai. Então diga quem é que vai morrer, do que vai morrer e a data. E isso os falsos profetas da internet não fazem. Desde quando eu era criança, há mais de 30 anos atrás, já tinha esse tipo de profecia nas igrejas. Este ano vai morrer muito artista. Então isso não é de hoje. A maioria disso são inventados por falsos profetas picareta da internet para ganhar público que vai atrás de bobagens, ao invés de ouvir a palavra de Deus, coisas que edificam, fica atrás dessas bobagens, esses falsos profetas, picaretas, fazendo previsões baseadas em coisas que vão acontecer. E também por causa do AdSense. Esses falsos profetas, para ganhar audiência, para ganhar os troquinhos que o AdSense dá nas propagandas do Google. Então o diabo também se baseia assim, em coisas que provavelmente vão acontecer. Veja que ninguém profetizou o coronavírus, ninguém profetizou que este ano a Marília Mendonça ia morrer, ninguém profetizou e dando a data, apareceu uns falsos profetas por aí, mas é tudo bobagem só, ninguém datou antes do acontecimento. Ninguém datou tragédias dando a data e o local, né? Porque o diabo não sabe o futuro. Se o diabo soubesse o futuro, ele iria revelar acontecimentos para os falsos profetas e o rebanho do diabo com certeza ia ficar maior do que já é. Certas coisas ele sabe o que vai acontecer e tenta atrapalhar quando é um plano de Deus. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, o diabo sabe. Por exemplo, o nascimento de Cristo, o nascimento de Moisés. Satanás tentou matar Cristo usando Herodes. Satanás tentou matar Moisés na matança dos meninos, porque sabia que Moisés fazia parte do plano que iria nascer Jesus, né? Para que não viesse Jesus. O plano da redenção foi criado por Deus antes da fundação do mundo, e o diabo sabia. E em Gênesis 3, verso 15, ali o evangelho foi pregado a primeira vez, que Jesus nasceria de uma mulher. E ali começou a luta do diabo para tentar impedir o nascimento de Cristo, tentando matar Moisés. E também o diabo pode revelar algo e depois fazer acontecer. Ele revela algo e depois vai lá e causa o acontecimento. Tudo é possível. Agora a terceira. O diabo não pode ressuscitar mortos. O diabo não pode devolver a vida a ninguém, tanto de salvo como perdidos. Deus é o dono da vida. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar. O diabo não pode tirar a vida de alguém sem a permissão de Deus. Se permitir, ele pode. O perdido, quando morre, passa a estar em juízo. Hebreus 9, verso 27 diz: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E este versículo aqui se aplica apenas aos perdidos, pois os salvos não entram em juízo quando morrem. Veja em Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. O diabo não pode devolver a vida de alguém que está no paraíso, e quando o ímpio morre, ele passa a estar em juízo. Isso é algo que se aplica para os perdidos. O diabo não pode tornar a vida de um perdido a terra, até porque ele nem mesmo queria fazer isso. Na parábola do rico e Lázaro, fica claro que ninguém pode voltar, tanto salvo como perdido, porque é algo determinado por Deus. O diabo não tem este poder. Mortos que aparecem é um demônio materializado na pessoa para enganar. Os mortos não voltam. O morto só ressuscita se for ressuscitado por Deus.
e ele só aparece para alguém se for um demônio materializado na pessoa. Mortos não voltam. Só podem ressuscitar se for uma ordem de Deus. E veja que todos os mortos na Bíblia que foram ressuscitados foram pessoas salvas, como Lázaro, criança, né? Eram pessoas salvas. E você nunca viu um relato de um ímpio voltar à vida, porque o ímpio vai para o Hades, aguardar o julgamento final. Claro que ele com certeza iria querer voltar para ter uma segunda chance. Então todos os mortos que ressuscitaram na Bíblia eram pessoas salvas e não perdidos. Quando Jesus morreu, muitos mortos ressuscitaram, pessoas santas, corpos de santos e não de perdidos. O perdido que foi para o inferno não ressuscita para ter uma nova chance. Após a morte segue-se o juízo. O destino do ímpio está selado. Da mesma forma o justo. Se Deus quiser devolver a vida a alguém, ele faz, né? O poder que Deus tinha no passado era o mesmo. Só acontecia mais milagres. Mas o Deus é o mesmo e o poder dele também. Vídeo curto, resumido, mas deu para entender. Que vídeo longo ninguém assiste até o fim. Dificilmente alguém assiste até o fim. Por isso que eu faço nessa média aqui mesmo, para que todos possam acompanhar até o fim. E se você gostou, dá um clique em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva e até o próximo.